Machado e sua pena. Um produto da Rádio Senado em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Esse foi o nome escolhido por Francisco José e Maria Leopoldina para o menino nascido em 21 de junho de 1839 na cidade do Rio de Janeiro. O pai era descendente de negros libertos. A mãe era portuguesa, da ilha de São Miguel. E o casal morava no Morro do Livramento. Mas a mãe e a única irmã morreram cedo. Até que o pai casasse de novo, o menino Joaquim Maria foi amparado pela madrinha, uma senhora rica. O pai, Francisco José, casou-se com Maria Inês, que acabou criando o garoto após a morte do marido. Machado de Assis escreveu uma extensa obra, publicada entre 1854 e 1908. Foram romances, poemas, contos, crônicas, peças de teatro e artigos para a imprensa. Aos 15 anos, em 1854, publica no Periódico dos Pobres o seu primeiro poema, intitulado Soneto. Já o primeiro livro em prosa foi Crisálida, editado em 1864, quando Machado já estava com 25 anos. Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Esaú e Jacó, Dom Casmurro e Memorial de Aires são os romances mais conhecidos. As poesias que são lembradas como as mais importantes da obra de Machado são O Casamento do Diabo, Soneto de Natal, Erro, Círculo Vicioso e A Carolina. No teatro destacam-se Lição de Botânica, Os Deuses de Casaca e Não Consultes Médico. Para efeito didático, os estudos definem que os romances da primeira fase da obra de Machado tendem ao romantismo e os da segunda fase ao realismo. O romantismo brasileiro é caracterizado pelo uso do narrador em primeira pessoa. Os textos valorizam a perfeição e os sentimentos estão sempre à flor da pele. As imagens tendem a ser fantasiadas e perfeitas. As críticas são indiretas e geralmente respeitosas. Os temas mais recorrentes são as belezas naturais, o amor à distância ou não correspondido e a separação. Mas os valores românticos entraram em crise na segunda metade do século XIX. As cidades cresceram desordenadamente e não ofereciam mais condições de conforto e higiene. A divisão do trabalho entre patrões e empregados ficou ainda mais forte e os conflitos cada vez mais evidentes. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida, como fizeram os escritores românticos. Era preciso mostrar de forma realista o lado escuro do cotidiano, com as disputas entre as classes, a falsidade, o egoísmo e o adultério. Nasciam aí o realismo e o movimento seguinte, o naturalismo, que juntou a visão de mundo dos realistas com as teorias científicas, principalmente da sociologia, da biologia e da psicologia. Mas enquadrar a obra do escritor numa ou noutra escola é tarefa complicada. O estilo único e pessoal de Machado de Assis passa longe dos rótulos de qualquer tipo. Um exemplo disso é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em livro em 1881. No texto, um defunto volta do túmulo para contar a história da vida dele, que era um homem nascido em família rica e educado na Europa. Com ótimas relações na corte, sempre teve muitas oportunidades sem fazer qualquer esforço. Nas suas memórias, Brás Cubas traça o universo de futilidades da elite brasileira do século XIX e analisa sem piedade os ambientes e as pessoas com quem conviveu. Preste atenção como Machado de Assis, na pele de Brás Cubas, joga ao mesmo tempo com elementos românticos e realistas e explora o absurdo, coisa de gênio, de um bruxo das palavras. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto.
Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa neste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A visão machadiana de mundo engloba o humor, usado para criticar o ser humano e suas fraquezas, e o pessimismo, que tende para a ironia e propõe a aceitação do prazer relativo que a vida pode oferecer. Não havia a intenção de agredir, como lembra o senador Marco Maciel, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Conquanto nunca haja exercido atividade política, embora fosse funcionário público, Machado de Assis sempre demonstrou interesse pelos problemas nacionais, analisando-os lucidamente, por vezes de forma irônica ou humorada, e às vezes pessimista, usando aspas, a pena da galhofa e a tinta da melancolia, fecha aspas, porém sem jamais migrar para o território do insulto ou da agressão. Essa preocupação com a vida nacional também é destacada pelo professor e crítico inglês John Gladstone, um dos maiores estudiosos da obra de Machado. Em evento realizado pela Academia Brasileira de Letras em 2005, Gladstone ressaltou que os textos do escritor carioca ganham nova dimensão quando se conhece o momento histórico em que foram escritos. Ele cita como exemplo as crônicas publicadas em série entre 1888 e 1889, coincidindo com a abolição da escravatura e os fatos que levaram à proclamação da República. Para entender essas crônicas, você tem que entender não só os eventos históricos que formam o contexto delas, mas você tem que propriamente ler os jornais, para saber quais os eventos mínimos, os acontecimentos desimportantes do dia, mas que foram coisas que Machado comentava de um jeito ou outro. Outra característica da obra machadiana é o foco na mente humana. O escritor preocupa-se muito mais com a análise das personagens do que com a ação. Desmascara as relações sociais e mostra o contraste entre o que elas são e o que demonstram ser. Machado escancara a vaidade, a ambição, a inveja, o adultério e a passividade diante da vida. Conceição é traída de forma costumeira pelo marido, mas não se dá conta do fato ou finge não percebê-lo. Preste atenção como Machado descreve a personagem, uma respeitável senhora de classe média, neste trecho do conto A Missa do Galo. Boa Conceição, chamavam-lhe a Santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana. Aceitaria um harém, mas com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. O livro Dom Casmurro é considerado um dos maiores romances da literatura portuguesa e internacional. O tema central da obra, a traição de Capitu, causou polêmica na época. Amigo Afrânio, leu o último romance do Machado? O Dom Casmurro? Sim, o próprio. E como não, é supimpa. Esse livro me deixou cá com uma dúvida. Qual, amigo Peixoto? Afinal das contas, Capitu traiu ou não Bentinho? Eu tenho cá as minhas ideias a respeito. No meu entendimento, a Capitu ou Capitolina, a mulher dos olhos de ressaca, como o Machado a coloca no livro, é uma grandíssima leviana. É claro que ela traiu Bento Santiago Bentinho com o melhor amigo dele, o Escobar. Ora bolas. Para completar, ela e o amante tiveram um filho, o Ezequiel. Coitado do Bentinho.
Ele chegou até mesmo a mandar a mulher e o seu suposto filho para a Europa, para não ter de conviver com essa vergonha. Qual que, ô Peixoto? Isso é o que o Machado queria, confundir o leitor. A meu ver, Capitu é uma personagem injustiçada. A traição que ele atribui a gente por aí é um julgamento moral e machista. Quando Dom Casmurro foi publicado em 1899, quase não havia dúvidas de que se tratava de um caso típico de adultério. Com isso concordavam os leitores e os críticos brasileiros, mas um estudo de Helen Caldwell, feito nos Estados Unidos em 1959, lançou um novo olhar sobre o livro de Machado de Assis. Para a estudiosa norte-americana, o narrador da história, o próprio Bentinho, apresenta a versão dos fatos segundo a visão dele, não deixando defesa para Capitu. Um narrador em terceira pessoa, distante da história, daria a oportunidade à moça de expor as razões dela para agir de uma maneira ou outra. Bento Santiago, como narrador-personagem, apresenta Capitu como uma mulher dos olhos de ressaca, dissimulada e sedutora. Ela seria capaz de levar os homens à ruína, traindo e enganando a todos. Machado, por meio de Bentinho, conseguiu convencer várias gerações de leitores usando um truque: o de não deixar o leitor perceber que o relato de Bentinho não merece crédito, que é uma armação de um homem solitário e ansioso para desabar as mágoas. Então, Capitu é ou não culpada das acusações que lhe faz Bento Santiago? Ao contrário do que afirmavam os críticos, Machado denunciou o sistema escravista. Só que ele não se utilizou do emocionalismo. O autor lançou mão da reflexão e da análise com uma ponta de ironia, sem partir para a confrontação. Muitos intelectuais daquele tempo entenderam essa postura como alienação e negação das origens, pois Machado era descendente de escravos. Um exemplo disso é a crônica publicada 6 dias após a assinatura da Lei Áurea na coluna Bons Dias, do jornal Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar o molecote que tinha, pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. O meu plano está feito. Quero ser deputado. E na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo. Ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários e incapazes de restaurar a justiça na terra, para satisfação do céu. Embora a sociedade brasileira da segunda metade do século XIX se dividisse fundamentalmente entre brancos proprietários e negros escravos, existia outra estratificação social em cidades como Rio de Janeiro. Havia brancos pobres sujeitos à miséria extrema, os escravos de senhores ricos que viviam em boas condições, os negros libertos que tinham escravos e, pasmem, os escravos que tinham escravos. No conto Pai contra Mãe, Machado expõe esse universo de relações. Trata-se da história de um casal de brancos pobres, Cândido das Neves, o Candinho, e sua mulher Clara. Sem condições de criar o filho recém-nascido, a única solução era deixar o bebê na roda dos enjeitados, uma espécie de cilindro comum nas igrejas e conventos onde eram deixadas as crianças abandonadas pelos pais. A menos que ele trabalhasse como capitão do mato para capturar escravos fugitivos em troca de recompensa em dinheiro. E tinha a Arminda, uma escrava fujona por quem se pagava 100 mil réis pela captura. Para evitar perder o filho, Candinho foi caçar a moça. Cândido Neves atravessou a rua até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarme. "Arminda!" bradou. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos. A escrava pediu que a soltasse pelo amor de Deus. "Estou grávida, meu senhor!" exclamou. "Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte."
foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives em direção da alfândega, onde residia o senhor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma? Anda, entra! Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100 mil réis de gratificação. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, a escrava abortou. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Um momento importante da vida de Machado foi o tempo em que conviveu com o poder legislativo. Aquela época foi retratada pelo escritor na crônica O Velho Senado, escrita por ele em 1899. O texto relembra o trabalho como jornalista do Diário do Rio de Janeiro, fazendo a cobertura das sessões do Senado do Império em 1860. A Câmara Alta funcionava no solar do Conde dos Arcos, que sediou a casa entre 1826 e 1925. Machado de Assis relata o impacto que sentiu no começo da experiência dele como cronista parlamentar. Para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu vi ali juntos todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade, algum da regência, do primeiro reinado e da Constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime, e eu era um adolescente espantado e curioso. Achava-lhes uma afeição particular. Metade militante, metade triunfante. Um pouco de homens, outro pouco de instituição. Sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros, nem, provavelmente, a serenidade própria. 1860, o ano em que Machado de Assis entrou para a imprensa, é marcado pelo fim do período conservador e o início da ascensão do Partido Liberal. O desenvolvimento das cidades e o crescimento da classe média favoreciam o aumento da presença dos profissionais liberais no legislativo e o crescimento das ideias republicanas. Machado presenciou essa transição. Comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa. Trazia comigo a oligarquia, o golpe de Estado de 1848 e outras notas da política em oposição ao domínio conservador. E ao ver os cabos deste partido risonhos, familiares, gracejando entre si com os outros, tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país. Para a biógrafa de Machado de Assis, Lúcia Miguel Pereira, a função de cronista das sessões do Senado tirou o escritor do amadorismo das revistas literárias e o colocou na obrigação de enfrentar o grande público. Dar opinião sobre os assuntos do dia fez Machado refletir e pensar. Isso acabou moldando o estilo que o consagraria como um dos maiores escritores da humanidade. Viver da escrita na metade do século XIX não era tarefa das mais fáceis. Para sobreviver, Machado atuou como aprendiz de gráfico na Tipografia Nacional, mas foi como funcionário público que ele alcançou a sonhada tranquilidade financeira. Aos 34 anos de idade, é nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Até o final da vida, Machado cumpriu religiosamente uma rotina de obrigações funcionais nas repartições em que trabalhou. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. É símbolo da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. O vosso desejo é conservar no meio da federação política a unidade literária.
tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Com essas palavras, Machado de Assis fazia o discurso de abertura da sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras no dia 20 de julho de 1897. O local escolhido para o evento foi uma sala do Pedagógium, na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro. A ideia de se criar uma academia nacional surgiu ainda no Império, mas a ideia só vingou após o êxito social e literário da Revista Brasileira de José Veríssimo, com a coesão de um grupo de escritores. Sessões preparatórias iniciadas em meados de dezembro de 1896 deram forma à academia. Nessas reuniões, também foram escolhidos os nomes dos escritores que ocupariam as cadeiras da primeira composição da casa. Dentre eles estavam nomes como Arthur Azevedo, Graça Aranha, Inglês de Souza, Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Olavo Bilac, Visconde de Toné, José do Patrocínio, Rui Barbosa, Aloysio Azevedo e Clóvis Bevilacqua. Machado de Assis, titular da cadeira número 23, tendo como patrono o escritor José de Alencar, foi logo escolhido o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Carolina Augusta Xavier de Novaes, a mulher de Machado, teve importância decisiva na vida do escritor. Eles se casaram em 1869 e, ao longo dos 35 anos de uma vida conjugal harmoniosa, Machado teve o apoio e a tranquilidade para a criação da obra dele. Ruth Leitão de Carvalho Lima, sobrinha neta de Carolina, afirma que a atração entre o escritor e sua amada foi à primeira vista, logo após o encontro numa festa. Quando ela chegou em casa, ela disse: papai, estou apaixonada. Conheci um escritor chamado Machado de Assis. Eu estou apaixonada por ele, vou me casar com ele. Aí o pai disse assim: você não vai casar com aquele negro. Ela disse: não estou, eu pedi licença, papai. Estou a comunicar-me que vou me casar com ele. E casou de lá. Felicíssimos. Nunca discutiram, nunca brigaram. Enfim, sempre de acordo um com o outro. Machado, como se sabe, era autodidata e não frequentou escolas regulares. E segundo Lúcia Miguel Pereira, biógrafa do escritor, existe a possibilidade de Carolina ter corrigido vários textos do marido. Ele tinha verdadeira adoração pela esposa e sua vida entrou em declínio depois da morte de Carolina em 1904. Machado, de certo modo, se recusava a aceitar a viuvez, como destaca Teresa Leitão de Carvalho, sobrinha trineta de Carolina. Ele fazia questão que fosse colocado à mesa um prato para ela como se ela estivesse lá com os talheres. As escovas de cabelo, tudo na penteadeira, ele manteve ainda com restos de cabelo dela. Depois da morte da esposa, Machado ia todos os domingos ao cemitério São João Batista para depositar flores no túmulo de Carolina. Esse verdadeiro ritual está descrito neste poema dedicado à amada. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos malferidos pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos. Machado de Assis morre em 29 de setembro de 1908, na casa em que vivia na rua Cosme Velho, número 18, na cidade do Rio de Janeiro, cercado dos amigos mais próximos. Ele contava 69 anos de idade e não resistiu à arteriosclerose, conforme consta no seu atestado de óbito. Mas também sofria com tumores na língua, possivelmente malignos, causados pelas mordidas durante seus ataques epiléticos. O escritor foi enterrado junto a Carolina no cemitério São João Batista, conforme deixou expresso no testamento dele. Este programa teve pesquisa e roteiro de Luiz Carlos Fonteles. Edição, Esther Monteiro. Narração, João Marques, Ana Lúcia Matos, Olívio Calabria, Telmo Navarro e César Mota. Pesquisa musical, Alcebiades Muniz Neto e Alexandre Rocha. Locução, Danusa de Carlo Antônio e Luiz Carlos Fonteles. Agradecimentos, Isa Barreto e Beatriz Mendonça. Você acompanhou Machado e Sua Pena, um produto da Rádio Senado em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis. Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.